A fé de Cornélios, o centurião romano. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então, Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13. Nos anos 30 da era cristã, Quirilius Cornélios estava em Roma despedindo-se de sua família, pois recebera ordens de transferência para a Judéia. O exército imperial precisava de um soldado como ele, que dominava o idioma grego, para comandar uma centúria sob o governo do procurador Pôncio Pilatos. Pilatos obrigara o povo a reverenciar o símbolo da águia romana, quando, com uma legião de soldados, desfilou pelas ruas de Jerusalém. Isto provocou uma grande contrariedade nos judeus, pois a religião judaica proibia a adoração de imagens. Por outro lado, as autoridades religiosas do Sinédrio estavam deveras preocupadas com um homem que era reverenciado como o Messias. Eles temiam que esse homem se tornasse o rei de Israel e o denunciaram ao governo romano. Depois de um tempo da sua chegada a Jerusalém, Cornélios foi convocado pelo comandante dos centuriões. Cornélios, há uma denúncia do sumo pontífice que pesa sobre um profeta de Nazaré. Dizem que esse homem promove curas e fala com sabedoria muito superior à dos rabinos. Quero que use um disfarce e averigue os seus verdadeiros propósitos. Cornélios, no intuito de cumprir as ordens que recebera, foi com as roupas de plebeu ao encontro do mestre. O sol distanciava-se no horizonte e em uma encosta de um monte, considerável multidão em atitude de mística exaltação aguardava o mestre. Dentro de pouco tempo, o meigo nazareno se fez presente acompanhado de alguns discípulos. Vestia túnica branca e por cima dela um manto escuro cor de vinho. Seus cabelos balançavam ao vento como um trigal maduro. O centurião sentiu uma sensação de paz jamais sentida. Ele aproximou-se o mais que pôde e observou os traços fisionômicos daquele homem. Os cabelos eram castanhos, com reflexos dourados, e deles pareciam sair raios de luz como o sol. Jesus falava sobre a imortalidade da alma, a fugacidade dos bens materiais, a humildade, o perdão,
a misericórdia, ensinava enfim sobre o amor que se deve ter para com todas as criaturas. Cornélio sentiu-se subjugado pela eloquente pregação e pensou: como poderia alguém achá-lo perigoso? No fundo de sua alma, gostaria de ser um dos seus discípulos, abandonar tudo e segui-lo. Quírios Cornélio, cônscio do seu dever, apresentou sucinto relatório ao comandante, onde citava que o galileu não atentava contra a paz e a segurança do Estado. Certo dia, Cornélio estava na encantadora Carfanaum, aldeia às margens do Mar Azul da Galileia, onde fora visitar uma família de judeus a qual se afeiçoara. Cornélio notou uma estranha movimentação na localidade. Era um mestre que chegara em pequeno barco e dirigiu-se a um pequeno monte perto da praia, curando enfermos e exemplificando seus ensinamentos. De repente, um homem levantou-se e postou-se à frente do mestre, falando: Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Dizendo isso, o homem caiu e passou a rolar pelo chão, sofrendo convulsões. Ele estava dominado por um espírito inferior. A multidão espantada acompanhava a cena. Jesus, calmamente, em um tom de compaixão e amor, pediu que o espírito deixasse o homem. Logo, um leproso avançou e o povo, assustado, se afastou para que o homem passasse. Ele, naquele terrível sofrimento, dirigiu-se ao mestre: Se tu quiseres, Senhor, podereis limpar-me desse mal. Jesus mergulhou o seu doce olhar e disse: Pois eu quero, fique limpo. Cornélio teve que retardar a sua partida para Jerusalém, pois um dos seus soldados mais estimados que o acompanhava contraiu misteriosa doença que o deixou paralisado. Cornélio resolveu procurar Jesus. Soube que ele estava hospedado em uma casa à beira do lago. O centurião aproximou-se do local, envergando a reluzente armadura romana. Os homens ficaram receosos com a presença do soldado. Jesus encontrava-se em conversa com os seus seguidores. Cornélio, envolvido em irresistível emoção, dirigiu-se ao mestre com profundo respeito. Senhor, meu subordinado está em casa, jaz no leito paralítico e sofre muito. Receio que venha a morrer. Pode salvá-lo? Da figura majestosa do mestre pareciam desprender-se raios de luz, e ele lhe disse: Eu irei e o curarei. Cornélio, trêmulo de emoção e felicidade diante da deferência que Jesus lhe prestava, disse: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Diga uma só palavra e o meu serviçal será curado. Leve sorriso se expressou no semblante magnífico do mestre, que disse com profunda admiração: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Vá e seja feito conforme a sua fé. Fonte: livro psicografado Cornélio, o centurião que viu Jesus.